Olá, boa noite. Boa noite. Ataque a tiros deixa 2 feridos em acampamento de apoiadores do ex-presidente Lula em Curitiba. O ataque aconteceu um mês depois que a caravana de Lula foi atingida por tiros também no Paraná. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento dos disparos contra o acampamento. Agildo Ribeiro morre aos 86 anos. Foram 6 décadas dedicadas ao humor. Guarda Civil agride aluno dentro de escola municipal em Osasco, na Grande São Paulo. Morre bebê britânico que foi protagonista de uma batalha judicial. Ele sofria de doença degenerativa. Os pais queriam que os aparelhos continuassem ligados. E no esporte, o Sada Cruzeiro saiu na frente na decisão da Superliga Masculina. Isso e muito mais você acompanha agora no Rede TV News. Um ataque a tiros contra o acampamento em apoio ao ex-presidente Lula em Curitiba durante essa madrugada feriu 2 pessoas. Imagens de um circuito de segurança mostram o momento em que o homem realiza os disparos. Jefferson Lima de Menezes, de 39 anos, levou um tiro de raspão no pescoço e foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador. O acampamento onde tudo aconteceu está localizado a cerca de 750 metros da sede da Polícia Federal do Paraná, onde Lula cumpre pena de 12 anos e 1 mês desde o último dia 7. A polícia disse que o autor dos tiros não foi identificado. A perícia encontrou cápsulas de munição 9mm no local, de uso exclusivo das Forças Armadas. Além do homem baleado, uma mulher ficou ferida por estilhaços sem gravidade. Covardia com tiro não dá! Covardia com tiro não dá! Este é o segundo ataque à bala contra simpatizantes do ex-presidente em 1 mês. Em março, um ônibus com integrantes da caravana de Lula foi alvo de tiros, também no Paraná. Hoje, a senadora Gleisi Hoffmann repudiou o ataque, que deixou 2 feridos. Mais de 20 tiros foram dados no acampamento. A situação de violência e intolerância no país está muito grave. Nós não podemos aceitar isso. Nenhum suspeito pelos disparos foi preso. Um delator do esquema criminoso chefiado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, afirmou que o atual governador Luiz Fernando Pezão recebia propina. O conteúdo da delação foi revelado pelo jornal O Globo. Valores somam 18 milhões e 800 mil reais. De acordo com a delação feita por Carlos Miranda, apontado como operador do esquema criminoso chefiado por Sérgio Cabral, o governador Luiz Fernando Pezão recebia uma mesada de 150 mil reais de empreiteiros e fornecedores que mantinham contratos com o governo do estado. Os pagamentos aconteceram entre 2007 e 2014, por ordem do então governador Sérgio Cabral, quando o Pezão ainda era vice-governador do Rio. Nesse período, Pezão também recebia um 13º salário. Pezão teria recebido ainda 2 bônus de R$1 milhão. A propina era entregue no Palácio Guanabara, a sede do governo do estado. Carlos Miranda contou ainda que recebeu de Cabral a ordem para pagar R$300 mil à empresa High-End por serviços prestados na casa de Pezão, em Piraí, no interior do Rio. Segundo Miranda, com a saída de Sérgio Cabral em abril de 2014, os pagamentos se inverteram e era Pezão quem mandava pagar a mesada a Sérgio Cabral, no valor de R$400 mil. A delação de Carlos Miranda foi homologada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que já encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça. Em nota, o governador Luiz Fernando Pezão disse que repudia com veemência essas mentiras, que jamais recebeu recursos ilícitos e já teve sua vida amplamente investigada pela Polícia Federal. Já a defesa de Sérgio Cabral diz que Carlos Miranda aderiu à versão do Ministério Público Federal para se livrar da cadeia e de outras condenações. Em depoimento à Polícia Federal, o empresário e ex-deputado federal Ronaldo César Coelho afirmou ter recebido 6,5 milhões de euros do PSDB na Suíça. Ronaldo César Coelho prestou depoimento no dia 7 de fevereiro na Polícia Federal de Brasília. Ele contou que entre 2009 e 2010 emprestou um avião para que o então senador e presidente do PSDB, Sérgio Guerra, viajasse pelo país em busca de novas filiações e apoio para a campanha presidencial de José Serra.
Outros dirigentes de partidos aliados também teriam usado a aeronave. Coelho disse ter pedido que as despesas fossem pagas para uma empresa de manutenção de aviões. Mas Sérgio Guerra, que já faleceu, teria dito que só poderia fazer os pagamentos no exterior, proposta aceita pelo empresário, que já tinha uma conta na Suíça. Por meio de depósitos feitos pela construtora Odebrecht, o PSDB teria pago 6,5 milhões de euros ao empresário, o equivalente a 27 milhões de reais. Coelho disse não saber que os pagamentos tinham sido feitos pela construtora e que também não tem conhecimento da origem do dinheiro. O depoimento foi feito dentro do inquérito que apura se recursos públicos foram desviados para abastecer a campanha de José Serra à presidência em 2010. As investigações são baseadas na delação da Odebrecht e correm no Supremo Tribunal Federal, já que, como senador, Serra tem foro privilegiado. Em nota, o PSDB diz que todas as receitas e despesas do partido foram devidamente contabilizadas e informadas à Justiça Eleitoral e que desconhece qualquer transação fora de sua contabilidade. O senador José Serra não quis se pronunciar. Daqui a pouco, o Rede TV News volta com mais notícias. Até já. Morreu hoje, aos 86 anos, no Rio de Janeiro, o humorista Agildo Ribeiro. Agildo Ribeiro morreu no apartamento onde morava, sozinho, neste prédio no Leblon, zona sul do Rio. Durante o dia, amigos estiveram no local. O Agildo teve assim um talento ímpar, não só no trabalho, como no resto. Ele era uma pessoa que dava um exemplo, que tinha uma postura. Eu acho, inclusive, que até infelizmente ele ainda tinha muito para nos dar. O humorista tinha problemas cardíacos. Completou 86 anos na última quinta-feira. Hoje cedo passou mal. Chegou a pedir ajuda para um funcionário do prédio que foi até o apartamento. Mas Agildo não resistiu. Agildo Ribeiro nasceu no Rio de Janeiro, educado em colégio militar. Ainda na infância descobriu o que fazia as pessoas rirem. Eu abro a boca, todo mundo começa a rir, então eu vou ganhar dinheiro com esse negócio quando eu crescer. Foram 60 anos de carreira. Na televisão, foi um dos pioneiros do humor. Pra garantir a minha imagem de machão, olha só que ridículo, coisa de brasileiro, né? Eu achei que era um bigode. Interpretou personagens inesquecíveis, como o professor de mitologia grega em Planeta dos Homens dos anos 70. Também foi marcante por suas imitações. No Zorra Total da TV Globo, viveu Dom Gorgonzola, um mafioso italiano. Se precisaram descobrir que esse dinheiro é falso, sabe o quê? O humorista foi casado 5 vezes e em 2012 descobriu que tinha um filho e uma neta. O corpo será cremado amanhã no Rio de Janeiro. Você vai conhecer a história de uma mulher que se livrou das drogas e agora ajuda dependentes no centro de São Paulo. Ela já mudou tantas vidas que, na Cracolândia, ficou conhecida como mãe. Veja na reportagem de Débora Oliveira. Estamos na Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo. Lugar que há menos de um ano foi tomado pelo fluxo da Cracolândia. E ficou exatamente assim, olha só. Mas as imagens que vemos aqui hoje são bem diferentes dessas que acabamos de mostrar. A praça está sendo recuperada e o espaço tem sido cada vez mais utilizado para a realização de trabalhos voluntários belíssimos, como o da Eliana Toscano, que nós vamos conhecer melhor a partir de agora. Vamos lá? Vamos! Eliana chega cedo na praça. Dessa vez ela trouxe um café da manhã. Eu ajudo a arrumar a mesa. E não demora muito para que eles comecem a chegar. Para alguns, essa é a primeira refeição da semana. Eu já usei muita droga e tô 2 dias usando. Só que é a droga mais forte. Só que crack. Kaique era cabeleireiro aqui mesmo em São Paulo. Com o vício, ele também começou a fazer pequenos furtos no bairro onde morava. E esse não é o único caso. Eu trabalhava numa gráfica com meu tio, morava com a minha mãe, tinha minha família toda estabilizada. Lá em Campinas eu era atendente, trabalhava em lanchonete. Além de usar cocaína, aos 20 anos, Eliana também foi traficante. Foram 2 anos fora de casa, morando com um companheiro de droga. Chegou a pesar 40 quilos. Mas um dia,
ela decidiu dar um basta. Eu tive um choque muito grande, que as minhas amigas passaram todas lindas e maravilhosas. Uma tinha acabado de entrar na faculdade, ganhou um carro do pai. Quando eu vi aquilo, eu falei, era para eu estar dentro daquele carro, era para eu estar naquele momento. E o que eu fiz? Foi o momento que eu olhei para mim. Eliana voltou para casa, ficou limpa, se formou em letras e há um ano decidiu usar essa experiência do passado para ajudar. 3 vezes por semana ela leva água, comida, remédio e muito, muito amor. Hoje, Eliana é a mãe que tantos aqui sentem falta. O pessoal me chama de mãe do fluxo. Quando eu desço lá, fica mãe. As mães entram em contato comigo. Ah, você viu meu filho hoje? Olha, eu vi, ele tá bem, ele tá vivo. Tá ali devagarinho, tem que ter muita paciência. O trabalho da recuperação do dependente químico é tempo e paciência e amor, muito amor. David era casado e tem uma filha. Em um mês, ele vendeu as 8 bancas que tinha na feirinha da madrugada, o carro e a casa. Gastou tudo com droga. Não dá pra acreditar não, meu. Mano, tem hora que eu sento pra dormir, dá vontade de se matar, de se jogar em cima de uma ponte e morrer, mano. Coração de mãe é grande, isso a gente sabe. Mas uma hora ele precisa de uma estrutura maior para acolher mais. Por isso, Eliana está lutando para conseguir uma casa para o novo projeto social. Assim, ela vai poder acolher mais. A gente já tá na rua, uma situação vulnerável, complicado. A gente tá passando dificuldade e não tem uma pessoa, uma mãe, uma mão pra gente pegar, pra nos dar força. Então a Eliana é isso, ela senta no chão com a gente, ela ajuda no máximo que ela pode no nosso emocional. Hoje foi a vez do David. De mãos dadas com a Eliana, ele foi passo a passo a caminho da internação. Um jovem de 15 anos foi agredido por guardas municipais dentro de uma escola na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a agressão. 2 guardas estão ao lado do jovem que está com as mãos para trás. O GCM fala com o garoto e depois dá um tapa no rosto do adolescente e um chute. Em seguida, mais agressões. O agente sai e o jovem é liberado. Um outro guarda municipal ainda aponta a arma para um grupo que presenciava as agressões. A Prefeitura de Osasco informou em nota que os guardas foram afastados e que uma sindicância foi instaurada para apurar o caso. Um vídeo gravado por um morador mostra o momento em que um policial militar atira contra um suspeito após uma perseguição no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. As imagens mostram um bandido já caído no chão e um policial pedindo para que o suspeito largue a arma. Em seguida, é possível ouvir o disparo. Segundo a Polícia Militar, os PMs seguiram os suspeitos que atiraram durante a perseguição. Em nota, a PM disse que o caso será investigado e que um inquérito será instaurado no Departamento de Homicídios. O suicídio é a segunda principal causa de morte de adolescentes no mundo. Um assunto que tem sido cada vez mais debatido entre pais e filhos dentro de casa e virado tema de aulas nas escolas. São escolas caras, de elite no ensino, conceituadas, mas não existe lugar onde o pior não possa acontecer. O susto foi grande para essa mãe. A filha de Karen é estudante do ensino médio do Colégio Bandeirantes, em São Paulo. Há 2 semanas foi surpreendida pela notícia trazida pela menina. Um colega tinha se suicidado. Eu percebi da parte dela que ela estava extremamente chateada e impactada com esse assunto e com essa notícia, e eu fiquei bastante preocupada. Tem que conversar e abrir momentos para ele se sentir à vontade para contar as coisas. Pouco mais de 10 dias depois, no último domingo, o colégio divulgou outro caso. Mais um estudante tirou a própria vida, dentro de casa. E eles não foram os únicos. Pelo menos outras 2 escolas de São Paulo registraram suicídio de alunos nos últimos meses. O que a gente tem que fazer como pai é exatamente isso, estabelecer uma nova maneira da gente se comunicar com os nossos filhos. Tirar a própria vida é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Do sentido. Freud,
que é um autor que nós... O tema dessa aula aqui é adolescência e saúde mental. Foi escolhido pelos próprios alunos que têm entre 15 e 16 anos, ou seja, estão justamente numa fase de mudanças, de descobertas, de busca pela maturidade. Então eles querem compreender as emoções, as frustrações, aprender a lidar com as pressões dos estudos e as cobranças externas que começam a aparecer. Eles querem conversar, ouvir e serem ouvidos. Isso abre espaço para a escola debater sobre problemas como depressão, bullying e fatores que podem levar ao suicídio. O tabu, às vezes, vem muito mais da escola, dos professores, dos pais, do que dos próprios alunos que têm uma enorme necessidade, uma enorme vontade de falar sobre esses assuntos. A dificuldade é precisamente o tabu. E para eles, de olhares atentos e preocupados, essa é uma forma de evitar que outros jovens desistam de viver. É muito difícil lidar com isso e é muito importante que a escola trate sobre isso. Porque eu preciso que, o meu lado seja visto, como eu me sinto. É difícil, bem difícil, aguentar toda essa pressão sem poder falar com os pais, porque os pais acabam tendo um certo preconceito com isso. A psicóloga diz que o papel da escola é educar. Os limites ficam sob responsabilidade dos pais, em casa. Um trabalho em conjunto que, bem executado, mantém a esperança de um futuro saudável. Cada um tem a sua própria prontidão, cada um tem a sua própria capacidade, então não acelere as coisas. Abrir o canal de comunicação, o diálogo é fundamental. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um carro invadiu uma lanchonete no centro de Canelinha, na região metropolitana de Florianópolis. O motorista destruiu cadeiras, mesas, o balcão da lanchonete e depois fugiu dando ré. Segundo informações da polícia, houve uma briga entre o responsável pela lanchonete e o cliente por causa da demora na entrega de um sanduíche. A suspeita é que o dono do estabelecimento estava armado e efetuou disparos contra o carro. Ninguém ficou ferido e a Polícia Civil investiga o caso. Chegou a hora da previsão do tempo. O ginásio do Sesc, em Salinópolis, no litoral do Pará, foi totalmente destruído pelos fortes ventos de um temporal hoje cedo. Felizmente, pelo menos, ninguém se feriu, mas várias casas ficaram destelhadas. A Lu Camargo tem mais informações sobre isso pra gente. Tudo bem, Lu? Boa noite. Oi, boa noite, Amanda, Augusto. Uma ótima noite a todos. Nós temos imagens de uma dessas casas que foram destelhadas, destruídas, né? Vamos dar uma olhadinha? Agora entrou. Essa imagem foi feita pelo próprio morador que registrou o momento em que, olha só, o teto da casa dele foi totalmente destruído. Outras estruturas também foram destruídas pela força dos ventos. Isso aconteceu hoje cedo. Ele teve sangue frio para fazer esse registro, né? Vamos dar uma olhada agora no mapa de amanhã. Vamos começar pelo norte, porque a gente estava falando do Pará, né? Olha só, a previsão de pancadas de chuva para todos os estados, só que na faixa norte da região vai chover a qualquer hora do dia. Faixa que inclui o litoral paraense. Vamos dar uma olhadinha agora no nordeste. Por lá, o sol vai predominar na maior parte do território baiano. Atenção para o litoral entre Rio Grande do Norte, Alagoas e Centro-Sul baiano. Nessas duas áreas chove a qualquer hora do dia e a chuva pode ser intensa. Sudeste, vamos vir para cá. Olha só a previsão de pancadas de chuva para o oeste, extremo oeste de Minas, oeste de São Paulo. Pode ser que chova no leste mineiro, no Espírito Santo, mas vai ser tão rapidinho que não vai dar nem para perceber. Centro-oeste do país, por lá nada de chuva no centro-oeste da região e também no extremo leste. E no sul do país, só vai chover no sul do país, no centro-sul gaúcho, mas é muito sol, muito calor. Vamos dar uma olhadinha nos termômetros? O dia começa com 17 graus nesse triângulo aqui, ó, Brasília, BH e São Paulo. À tarde vai fazer calor de 33 em Belém, também aqui em Porto Velho e também em Palmas, num outro triângulo. Que bom, vai dar para curtir o domingo de folga, pelo menos, né, Lu? Vai dar, a gente vai poder curtir, né, Augusto? Oba! Boa noite a todos e um bom domingo para vocês. Tchau, tchau, até segunda. Até. 8 pessoas ficaram feridas após a explosão de uma lancha em Macaé, no interior do Rio de Janeiro. O incêndio aconteceu na manhã de hoje e foi controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. Todas as vítimas foram levadas para o hospital público da cidade. Uma equipe da Capitania dos Portos realizou uma perícia no local e as causas do acidente serão ainda investigadas pela Marinha. Na Inglaterra, as máquinas que mantinham o bebê Alfie Evans, de 23 meses, vivo, foram desligadas neste sábado.
A determinação foi da justiça inglesa, depois de várias tentativas de transferência do bebê para um hospital em Roma, na Itália. Alf sofria de uma doença degenerativa rara e pouco conhecida dos médicos. O Papa Francisco, que recebeu a família de Alf em uma audiência privada no Vaticano, diz que a ciência deve respeitar os limites pelo bem da própria humanidade e que nem tudo é aceitável eticamente. Pelo Twitter, o pontífice disse estar profundamente tocado com a morte do pequeno e reforçou que hoje rezou especialmente pelos pais. Em frente ao hospital onde Alf estava internado desde dezembro de 2016, foram deixadas flores e bichinhos de pelúcia. Viajar de avião vai ficar mais difícil para os chineses. É que o governo criou um sistema para monitorar o comportamento da população e punir quem cometer delitos. Os detalhes dessa história com o correspondente Marcelo Espíndola. A partir de 1º de maio, passageiros com uma espécie de baixo crédito social vão ter os nomes incluídos numa lista negra e serão impedidos de viajar de avião. O ranking leva em conta diversos fatores, desde o não pagamento de multas até crimes contra o sistema financeiro. Segundo o diretor de administração da aviação civil chinesa, as punições vão durar 1 ano. O objetivo da restrição é proibir diversos comportamentos, como a divulgação de notícias falsas sobre a segurança dos voos, o uso de identidades falsificadas e o transporte de produtos ilegais. No primeiro dia útil de cada mês, a lista negra com os nomes e o tempo de proibição vai ser divulgada na internet. O sistema de crédito social chinês foi criado em 2013 e deve ser implementado totalmente em até 2 anos. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse agora há pouco que o encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai acontecer dentro de 3 ou 4 semanas. O local onde será realizada a reunião ainda não está definido. Um dos assuntos será a desnuclearização da Península Coreana. Ontem, Kim Jong-un se reuniu em um encontro histórico com o líder sul-coreano Moon Jae-in. O programa nuclear do regime de Pyongyang também foi um dos temas conversados entre os dois. Agora o assunto é esporte e o Fernando Fontana está aqui com a gente para falar da primeira partida eletrizante da final da Superliga Masculina de Vôlei. Boa noite, Fernando. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. É isso mesmo, né? O ginásio do Ibirapuera completamente lotado para receber o primeiro jogo da final entre SESI e Sada Cruzeiro. O Sada Cruzeiro venceu no tie-break, a Rede TV transmitiu o jogo para todo o Brasil ao vivo. E quem vai trazer mais informações para a gente desta partidaça é o repórter João Paulo Vergueiro. Manda ver, JP. Vitória por 3-2, é isso mesmo, no tie-break e fora de casa. Agora, quer saber como se faz para ganhar uma Superliga? Ele aqui, ó, ao meu lado responde: ninguém na história desse campeonato venceu mais títulos do que Marcelo Mendes, técnico multicampeão do Sada Cruzeiro. É um prazer falar com você, vitória importantíssima, fora de casa, já traz um pouco mais de tranquilidade para o jogo da volta lá no Mineirinho, Marcelo. Com certeza, uma vitória muito importante contra um time muito qualificado, um time que joga muito bem. Temos uma vantagem, sim, temos uma oportunidade mais se dão as coisas mal. Mas temos que começar firme e forte no próximo jogo, porque sabemos que o time de SESI é muito bom e muito qualificado. Acho que estamos prontos para já jogar o último jogo da final. Que tipo de conversa, Marcelo, você tem com jogadores que são jogadores sim experientes, mas para que não haja aquele relaxamento natural nesse segundo e decisivo jogo? Não, sou um treinador com muita sorte. Eu tenho jogadores qualificados e que se motivam sozinhos. Não, uno tem que fazer a sua parte, você tem que trabalhar bem com eles, mas eles estão sempre motivados. Tá aí, muito boa sorte também ao técnico Marcelo Mendes, que vai em busca, assim como o Sada Cruzeiro, do 5, bota um aí, bota mais um, do 6º título da Superliga. Obrigado, Marcelo, eu devolvo a você, Fernando Fontana. Obrigado, JP. Agora vamos falar de futebol. O Botafogo venceu na Série A do Brasileirão, veja. Brenner fez o primeiro do fogão. Marcinho entrou pelo meio e tocou pro centroavante no bico da área. Ele ainda cortou o zagueirão e bateu no cantinho. A bola bateu na trave, mas morreu no fundo do gol.
Aí depois da cobrança de escanteio do Alisson, Michel subiu mais que o zagueirão para deixar tudo igual. Já nos acréscimos, o Botafogo cobrou escanteio, Paulo Vitor escorou, a bola sobrou para Ezequiel, que ajeitou para o Gilson de longe, o lateral acertou o ângulo. Um golaço! Final, Botafogo 2, Grêmio 1. As ruas no entorno de um dos cartões postais de Paris pararam para ver uma competição de carros, digamos, no mínimo, diferente. Veja na reportagem do nosso correspondente em Paris, Luciano Júnior. A corrida mais silenciosa do mundo voltou a Paris. O palco da 8ª etapa da Fórmula E foi em Invalides, na capital francesa. A pista de 1.900 metros é a segunda mais curta dos circuitos da temporada. O mais legal dessa categoria do automobilismo internacional é que a corrida é silenciosa. Não tem aquele ronco barulhento dos motores. O motivo é que todos os carros que participam dessa competição são elétricos. 2 pilotos representam o Brasil na categoria. Nelson Piquet Jr. da Jaguar, que foi campeão da primeira edição da Fórmula E em 2015, e Lucas de Grassi, da Audi Sport, campeão do ano passado. Na pista, um show de pilotos quebrando tudo e tendo tudo quebrado, sem falar nas ultrapassagens. Nas corridas de carros elétricos, quando acaba a bateria, ela não é recarregada. O piloto é que vai para os boxes e simplesmente troca de carro. Haja agilidade. Quem ficou em primeiro foi o prata da casa, Jean-Éric Vernet, líder do campeonato com 144 pontos. Piquet ficou mais nos boxes do que na pista e nem terminou a prova. Precisa dizer que ele ficou irritado com o dia que teve? Foi um dia difícil, realmente. Uma pena porque a gente teve um começo de campeonato muito bom, muito forte, e as 3 últimas provas realmente 100 pontos, então está sendo bem complicado. Já de Grassi mandou bem, deu um show, quase chegou em primeiro e subiu ao pódio na 2ª posição. Que dia, hein? Foi uma corrida muito boa, meu 3º pódio consecutivo esse ano, depois que o carro parou de quebrar. Estou muito feliz aqui e agora a gente tem que lutar para mais pódios e tentar algumas vitórias até o final da temporada. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, bom final de semana.